Oi, gente linda, como é que vocês estão? Vamos lá, pega aí o teu livro de geografia e abre lá na página 64. Vamos lá, falando sobre população urbana no Brasil. É um processo de urbanização no Brasil. Lembra que na última aula a gente falou um pouquinho sobre... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nossa, a gente já falou tanta coisa, gente. A gente falou sobre vários processos de urbanização, origem da cidade planejada, espontânea, tudo isso, não foi? Aí falamos retrato da cidade, teve outro trabalhinho aqui também que eu mostrei para vocês, e agora a gente vai falar sobre um pouquinho da população urbana no Brasil. Tem aí os gráficos, como eu sempre falei, gente. Vai ter sempre gráfico em matemática, gráfico em geografia, a gente tem que saber ler. Esses gráficos de barra dupla, esses gráficos chamados gráficos de pizza, né, que é redondinho, gráficos de barra única também. Então, a população urbana no Brasil, na página 64, está dizendo que a população que vive na cidade é chamada de população urbana, a gente já sabe, né? Aí você estudou, né, que atualmente a maior parte da população brasileira vive em cidades. Mas nem sempre foi assim, também viviam em zonas rurais, áreas rurais. Em 1940, na década de 100 brasileiros, 69 viviam no campo, né? Antigamente falava zona rural, hoje em dia é campo. Isso significa que a maior parte da população brasileira era rural. A população urbana, ela ultrapassou a população rural no período de 1960 a 70. Desde então, a urbanização brasileira cresceu rapidamente. Observe o gráfico a seguir. Então, no gráfico ele está justamente mostrando isso. Lembra que a gente falou naquela época sobre êxodo rural, muita gente veio para a cidade, porque não tinha, né, modos de vida melhor. Então, aqui tem o gráfico falando sobre a população rural e população urbana de 1940 a 2015. Aí tem a legenda que é população rural de verde e população urbana de laranja. Tá bom, gente? E aí vocês vão fazer essa leitura do gráfico bem rapidinho, porque vocês já aprenderam, super tranquilo. Tem uma fonte, esse gráfico, isso aqui tudo existe mesmo, a fonte do IBGE. Como eu sempre falo para vocês, aí tem aqui os anos de 1940 a 2015. Observando o gráfico, aí vocês vão responder o primeiro, o que o gráfico mostra. A gente já tá vendo que tem um título lá em cima, né? A população rural aumentou ou diminuiu de 1940 a 2015. E a população urbana? Vai olhando lá se aumentou, se diminuiu. A gente está vendo que o laranja aumentou bastante. E que o laranja é urbana, né? E nem é 2020, é 2015. Isso deve ter aumentado mais ainda. Em que período a população urbana se tornou maior que a população rural? Olha só, vai dando uma olhada ali. 40, a rural era maior. Aí foi diminuindo. E 50 e 60 também foi diminuindo a população rural. E 70, vai lá, no final eu respondo tudo. Então, na página 65 tem a taxa de urbanização brasileira. O que é isso? A taxa de urbanização brasileira corresponde à proporção de pessoas que vivem em áreas urbanas de determinado lugar em relação à população total desse lugar. Essa taxa mostra o grau de concentração da população nas cidades, né? Ela como aquela densidade demográfica, só na área urbana. Quantidade de pessoas por metro quadrado. No Brasil, a taxa de urbanização era de quase 85%. Então, a maioria do pessoal, população na cidade. 2015, segundo o IBGE, isso quer dizer que de cada 100 habitantes, 85 vivem em áreas urbanas. Ou seja, é muita gente, né? Então, a taxa de urbanização brasileira está representada no gráfico abaixo. Esse gráficozinho que eu acabei de falar aqui, que é o gráfico conhecido como gráfico de pizza, né? Redondinho. Então, olha só. Complete a legenda identificando a parcela do gráfico. Corresponde à população urbana da população. Então, tem população urbana, tá de laranja. População rural, tá de verde. Bem pequenininho, né? Então, é a fonte do IBGE. E aí, vocês vão responder. Em todo o território brasileiro é urbanizado da mesma maneira. Algumas regiões são mais urbanizadas e outras menos. Observe o gráfico em todas as regiões, gente. Não é só aqui, não. Então, a gente vê no norte, no nordeste, no sul, no sudeste e no centro-oeste.
Aí está mostrando aí direitinho a taxa de urbanização. Quantidade de pessoas que moram na cidade muito maior do que na área rural. Em que região tem menor taxa de urbanização e a maior, tá? Menor taxa de urbanização é, por exemplo, 73% no Nordeste, tá? Mas tem um quantitativo lá que... Mas aí, ó, Centro-Oeste tem 90%. Então, fazendo a diferença de uma região para outra. Mas mesmo assim, todas essas regiões, a maior é na região urbana. Em sua opinião, por que as taxas de urbanização são diferentes entre regiões? Então aí você vai responder, muda de um para outro. E qual é a taxa de urbanização da região onde você vive? Ela é maior ou menor do que a taxa de urbanização do Brasil? Tá? Então, nós vivemos na região Nordeste, só para lembrar, tá, gente? Só para focar isso aí. E olha a taxa de urbanização do Brasil e me responde direitinho aí para a gente ver. Aí a gente vai lá para a página 66 e 67, falando um pouquinho sobre industrialização contribui para a urbanização brasileira, certo? O que é isso, gente? Se veio mais indústrias, as pessoas saem lá do campo para vir para a cidade, aprendem um ofício e começam a trabalhar. Porque às vezes a pessoa estava passando necessidade, estava na seca, então não tem condições de se manter lá, não é período de agricultura, porque não está chovendo, não tem irrigação necessária, como a gente já estudou sobre isso. Então, vem para a cidade. Então, quando as indústrias vieram para a cidade, o que aconteceu? Muita gente veio para a cidade. Né? Então, a urbanização aumentou. Então, como está falando aí, o crescimento do espaço urbano, a população urbana se intensificou com a industrialização no Brasil, que eu acabei de repetir. Geralmente, as indústrias elas se localizam onde há disponibilidade de quê? De energia. Boa rede de transporte, comunicação, trabalhos especializados. Então, ela não vai ficar lá no interior, então não tem energia, não tem água, não tem iluminação adequada. A indústria acaba sempre chegando na cidade. Esses elementos são muito importantes para o bom funcionamento de uma indústria. Além desses elementos, as indústrias elas precisam também de consumidores para os produtos que fabricam. Boas vias de circulação que permitem levar materiais da indústria, também produtos fabricados até o ponto de venda. Então, vou fazer a minha indústria lá longe e aí para transportar para vir para a cidade, para poder vender. Então, vai custar tempo e dinheiro. Então, não seria viável. Por essa razão, as indústrias se concentram principalmente nas áreas urbanas, pois é necessário para elas que elas encontram a maioria dos elementos que atendam às necessidades. Por sua vez, a concentração das indústrias nas cidades atrai muitos trabalhadores rurais que buscam melhores empregos e salários, contribuindo para o aumento da população urbana, né? Tudo isso que a gente já acabou de explicar. Aí tem uma foto aí, para atrair as indústrias, alguns municípios eles criam distritos industriais. Os distritos industriais são as áreas geralmente mais afastadas do centro da cidade, mas nessas áreas encontram-se serviços necessários e funcionamentos das indústrias. Na foto do Distrito Industrial do município de Contagem, no estado de Minas Gerais. E um local que também tem muita indústria é ali em Abreu e Lima. Abreu e Lima, Cabo, tá? Olinda a gente não vê muito isso. É mais turismo mesmo, mas Abreu e Lima tem muita indústria, tá certo? Então, muita gente, ela fica mais afastada do centro de Recife, não é tão longe, mas aí fica mais acessível para eles. Então, aí você vai responder a página 66. Qual é a relação entre a industrialização e a urbanização? Explique. Que relação é essa? A gente acabou de falar, né? Se vem indústria, vem mais gente para a cidade. Então, vai aí me explicando. Aí a gente vai dar uma olhadinha aí também na página 67. E a gente também vai responder a página 67. A industrialização brasileira, ela teve início no Sudeste, tá certo, gente? Até o fim do século XIX, os produtos industrializados consumidos no Brasil, eles eram importados de outros países. Não tinham fábricas aqui, tudo tinha que comprar de fora. Foi somente no início do século XX que a industrialização brasileira se desenvolveu. A maior parte dessas indústrias se concentrou na região Sudeste, onde era praticada a cafeicultura, certo? O plantio de café. Naquela época que a gente estudou história, tá? Então, a cafeicultura ela gerou as condições necessárias para a industrialização brasileira,
o acúmulo do dinheiro, a formação do mercado do consumo, a disponibilidade da mão de obra. Então começou a vir mais pessoas para trabalhar. A exportação de café ela permitiu acumular dinheiro e esse dinheiro seria utilizado mais tarde na compra de máquinas e na instalação de indústrias. O trabalho livre e remunerado que subsistiu ao trabalho escravo e formou o mercado consumidor, isto é, o mercado de compradores para os produtos que seriam fabricados. Antigamente não tinha mão de obra escrava, se agora eles eram livres e tinham condições de trabalhar e ganhar o seu dinheiro, então eles podiam comprar alguma coisa que eu estivesse vendendo, que a indústria estivesse vendendo. Por isso que está se chamando aqui mercado consumidor. O mercado consumidor aumentou, porque aquele mercado era a maioria escravos e agora não eram mais. Então, muitos imigrantes que trabalhavam na lavoura de café, e principalmente italianos, tinham conhecimentos sobre a produção industrial e garantindo a mão de obra e a qualidade para a indústria, tá? Aí está mostrando o embarque de café no Porto de Santos, no estado de São Paulo, uma foto de cerca de 1.900 anos. Aí você vai responder por que a cafeicultura foi importante para o crescimento industrial na região sudeste. Tudo isso que a gente acabou de falar, né, gente? Tudo começou com essa cafeicultura. O pessoal começou a trabalhar, acumulando dinheiro, poder comprar mais máquinas e realizar aí o comércio. Então foi hiper, mega, super interessante para o nosso país, certo? Aí a gente vai lá, no estado de São Paulo, a cafeicultura se desenvolveu de forma expressiva, por isso o estado reuniu melhores condições para o crescimento da industrialização. Aí tá mostrando aí a industrialização, tá? Como a gente tá vendo aí na imagem, né? A fábrica de máquinas de lavar roupas no município do Rio Claro. A intensa industrialização na região sudeste fez com que a população urbana superasse a população rural desde a década de 1950, tá vendo? Por causa das indústrias. Muitos trabalhadores foram atraídos pelos empregos oferecidos nas indústrias e em outros setores da economia, com a construção civil e o comércio. Aí, atualmente, o Sudeste é a região mais urbanizada do Brasil. De acordo com o IBGE, 93% dos habitantes dessa região, eles vivem na cidade. Em 2015 teve essa estatística. Nas cidades do Sudeste, que mais cresceram em urbanização foram São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, né? Onde tem muita indústria e todo mundo, então muitos arranha-céu, como a gente fala, fizeram muitos prédios. Por quê? Porque não tem mais espaço para construir só casas, porque muita gente morando na cidade. Aí com isso aconteceu o quê? Aconteceu o êxodo rural. O êxodo rural e a urbanização brasileira. Muita gente fugiu do campo e veio para a cidade. A gente está sempre repetindo porque é o que está mostrando aqui e o que a gente tem que ter em mente. A urbanização brasileira ela também foi impulsionada pelo êxodo rural, que a intensa migração de pessoas do campo para a cidade. Isso é o êxodo rural. A mecanização do campo, isto é, o uso de máquinas, de equipamentos na produção agropecuária, foi uma das causas do êxodo rural, né? Por quê? Porque no campo, não só as indústrias que chegaram, mas a indústria também chegou no campo. Chegaram máquinas no campo. Essa máquina aqui, ela podia fazer um trabalho de 6, 7, 10 homens. Então não tinha trabalho para os homens. Por quê? Tratores mais avançados, máquinas mais avançadas no campo, a pessoa já não tinha trabalho. E aí chegou as máquinas, o pessoal teve que vir para a cidade, porque não ia morrer de fome, né? Então, olha só. Essa mecanização possibilitou um grande aumento de produtividade, mas também foi responsável pelo desemprego de muitos trabalhadores rurais, que eu acabei de falar, né? As máquinas que chegaram. Observe ao lado a foto de uma máquina agrícola em operação. Essa máquina realiza a colheita de uma grande quantidade de grãos em pouco tempo. Ela faz o trabalho que muitos trabalhadores rurais demorariam dias para realizar. Então a máquina substituiu várias pessoas. Ou seja, um trabalhador capaz de usar esse tipo de máquina substituiu muitos trabalhadores que antes faziam o mesmo trabalho. Aí ficou só trabalhando uma pessoa. Por quê? Quem opera a máquina. E o restante tudo foi demitido. Desempregados e em condições de garantir os próprios sustentos e a sua família, muitos trabalhadores rurais deixaram o campo e migraram para onde? Para a cidade.
a urbanização. Esses migrantes, eles buscavam migrantes por quê? Porque era do próprio lugar, do próprio país, né? Foi de um lugar para o outro. Migrantes vinham de fora. Buscavam oportunidades de trabalho nas indústrias, nas atividades do comércio e nos serviços que se desenvolviam rapidamente nas cidades. Então a gente vê aí os migrantes, principalmente nas áreas rurais do Nordeste, que chegavam na cidade de São Paulo, né? Muita gente saiu daqui do Nordeste e foi para São Paulo trabalhar, que é lá onde começou as primeiras indústrias. E aí mostrando a colheita mecanizada de trigo no município de Nova Fátima, no estado do Paraná, em 2015. Aí você vai responder aí de que maneira a mecanização das atividades agrícolas contribuiu para a urbanização. Explique. O que é isso? A mecanização é justamente essas máquinas, tá certo, gente? Você conhece alguém que migrou do campo para a cidade? Eu conheço muito. Aí você vai responder aí. E para nós finalizarmos nosso estudo de hoje, tá? Para ler e escrever melhor, a gente vai dar uma paradinha aí na página 70 e 71, a gente vai ler e vai responder, tá, gente? Não deixa eu ler sozinha não, vocês acompanham comigo. O texto a seguir, ela trata do lugar por onde a cafeicultura expandiu ao longo do tempo no Brasil. A expansão do café, tá? Ah, tem, mas é tão simples hoje, né? Mas na época, não. O café é uma planta original da África, ela foi trazida para o Brasil há cerca de 250 anos atrás. Hoje eu pensei que era daqui, né, mas não era, da África. Até 1850, a produção comercial do café ocorria em partes do estado do Rio de Janeiro e de São Paulo. Em 1850 a 1950, o cultivo do café ele se expandiu para outras partes do estado do Rio de Janeiro, São Paulo, além de partes do Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo. A partir de 1950, a cafeicultura expandiu para terras que hoje formam o Mato Grosso do Sul, Goiás e outras partes de Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná. Aí tem aí detalhes de um cafeeiro com frutos maduros e de grãos de café que ficam dentro dos frutos. Então, ó, muito lindo, tá? A gente vendo, a gente acostumado a ver o café só ali pretinho lá, mas passou pelo processo industrial. Então, aí vocês vão responder do que trata o texto. Aí, vocês vão ler de novo com calma. A gente acabou de ler e explicar. E vão escrever do que se trata o texto. Tem 3 linhas, tá, gente? E aqui está mostrando a foto de imigrantes trabalhando na colheita do café em São Paulo em 1902. Responde a página 71 para terminar. Quais são as expressões utilizadas no texto que marcam a passagem do tempo? São datas que marcam a passagem do tempo. Ele está falando em várias datas, 1950, 1900 e até chegar a 1850. Então, vai lá, de tal ano a tal ano, de tal ano a tal ano. Depois, complete as frases de acordo com o texto. Então, complete. Até 1850, a produção o quê? Aí você, se é comercial, se é produção rural, se é produção do café, ocorriam em parte do estado do Rio de Janeiro e São Paulo. Em 1850 a 1950, o cultivo do café aí você vai completar. Tá igualzinho o texto, gente. Só é ir lá. Tá explícito, tá? Não tá escondido, não. O cultivo do café se para outras partes do estado do Rio de Janeiro, São Paulo, tal como tá escrito aí. E a partir de 1950, a expansão o quê? Atingiu outros estados. Tudo que a gente tá vendo aí. Observe a imagem da cidade de São Paulo ao longo do tempo. Aí tem antigamente, com o decorrer do tempo e atualmente. Antigamente é 1887. São Paulo, né, pequenininho, praticamente uma vila. São Paulo em 1930 foi começando a crescer e São Paulo praticamente como hoje, 1917. Agora escreva um texto sobre o crescimento da cidade de São Paulo ao longo do tempo. Lembre de dar o título para o seu texto. Tá bom, gente? Bem legal, espero que vocês tenham gostado. A gente deu um avanço bastante falando sobre urbanização no Brasil, esse processo de urbanização. Passamos por toda essa época industrial, não foi? Falando sobre a cafeicultura. Então a gente começou na página 64 e damos uma paradinha na página 71. Estou aguardando vocês aí na próxima aula de geografia. Não esquece de postar as atividades, hein? Quero ver vocês estudando. Beijinho para vocês, fiquem com Deus.